Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Prof. Nabor. Vamos gravar mais uma videoaula pro canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre plano cartesiano, certo? Ok? O que é o plano cartesiano? Olha bem, eu já comecei aqui com um plano desenhado para ficar bonitinho. Plano cartesiano, ele é um encontro de duas retas perpendiculares. O que é isso, duas retas perpendiculares? Quando elas se encontram, elas formam um ângulo de 90 graus, um L, tá? Bom, o que tu tem que ter alguns cuidados e uma atenção nesse plano cartesiano? Essa linha horizontal, ó, ela representa o meu X, tá? Que é chamado de eixo das abscissas, ó. E esse eixo aqui é o meu eixo Y, que representa o eixo das ordenadas, perfeito? Então eu tenho o eixo das abscissas e o meu eixo das ordenadas. Olha bem, o que tu vai ter que cuidar? Tem gente que diz assim, não, mas o meu plano cartesiano, senhor, ele tem que ser feito de 1 em 1 centímetro. Não, isso não é uma verdade. Tu vai ter que fazer o plano cartesiano em medidas que sejam a mesma medida padrão, ou seja, a mesma unidade de comprimento. Se tu for pegar, por exemplo, uma caneta para apoiar aqui do lado, então, ou seja, sempre a distância entre eles tem que ser de uma caneta. Só fazer o gráfico de 2 em 2 centímetros, então, ou seja, ele tem que seguir esse padrão de 2 em 2 centímetros, certo? A unidade de comprimento tem que ser a mesma. Então, olha aqui, eu faço algumas marquinhas aqui para te mostrar que essa distância daqui até aqui, do centro até aqui, ela é a mesma, ela é de uma unidade de comprimento, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ô senhor, olha bem, se aqui é o meu ponto de encontro, eu posso dizer que aqui é a origem, ele é o ponto 0, 0, tá? Ele é o encontro dessas duas retas. À esquerda desse encontro, no eixo X, estão os meus números negativos, ó, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e o menos 5. Ó, pode dar uma olhadinha que o senhor continuou. Até o 6 e aqui ele foi até o menos 5. O plano cartesiano ele não é obrigado a ser simétrico. A gente faz por uma questão de estética, para ficar bonitinho assim por diante. Mas o gráfico, se tu for fazer um lado um pouco maior, um pouco menor, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Nesse eixo aqui, o vertical, eu vou ter acima do gráfico, acima do meu centro, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. E abaixo os negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Perfeito? Ok? Então olha aqui, o meu plano cartesiano está organizado, está bonitinho. Nesse plano cartesiano a gente vai representar pontos. Os pontos são representados por letras maiúsculas. Olha aqui, o ponto, por exemplo, 2, vamos botar 2 e 4, tá? Então eu tenho um ponto 2 e 4. O par ordenado, ele é um casal, ele é uma dupla, onde vem primeiro o X e depois o Y. Então eu tenho o meu par ordenado, que ele vai ser 2 e 4. Então o meu X é 2 e o meu Y é 4. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma linha imaginária em cima do meu 2. Como eu tenho que ir até o 4 e o 4 está acima do gráfico, então eu vou criar uma linha imaginária, olha aqui, no 2. E vou criar uma linha imaginária no Y no 4, olha aqui. Nesse ponto de encontro dessas duas linhas imaginárias há um ponto. Este ponto é o meu ponto P. Então o meu ponto P está localizado ali. Entendeu? Certo? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar um ponto Q, tá? Q de coordenadas menos 1 e 2. Então vamos lá, com o ponto Q de coordenadas menos 1 e 2. Então vamos lá, mesmo esquema. Vamos pegar uma linha imaginária no meu ponto menos 1. Uma linha imaginária no meu ponto 2, olha ali, do Y, e este ponto de encontro, ele é o meu ponto Q. Entendeu a ideia? Entendeu? Tranquilo pra ti? Vamos continuar. Vamos pegar o ponto M, olha aqui, um ponto M de coordenadas menos 5 e menos 3. Então esse ponto de coordenadas, o meu X é menos 5, o meu Y é menos 3. Vou representar aqui, ó, uma linha imaginária no menos 5, uma linha imaginária no menos 3, e esse ponto de encontro, ele é o meu ponto M. Ó, pode dizer que eu tô fazendo um ponto para cada lado, ó. Vamos pegar um outro ponto aqui, vamos chamar o ponto de ponto N, com coordenadas 5 e menos 2, tá? Olha bem, coordenadas 5 e menos 2, então o meu X é 5, o meu menos 2 está aqui para baixo do gráfico, ó.
esse ponto de encontro ele é aqui, então aqui está o meu ponto N. O que tu tem que cuidar muito? Olha bem, o que tu tem que cuidar muito? Vamos pegar esse ponto P. O ponto P é 2 e 4. Se tu fosse pegar assim, ó, o ponto, vamos chamar um ponto A, 4 e 2. Vamos supor que na hora que tu fosse marcar o ponto P, 4 e 2, tu te enganasse, tu invertesse e falasse, não é 2 e 4, é 4 e 2 é a mesma coisa. Olha bem, tenta imaginar que se tu vai pegar o x4 e o y2, olha aqui, o ponto A estaria aqui, ó. Então tu tem que cuidar, por quê? Porque numa localização, no encontro de um espaço onde tu tem um plano cartesiano, se tu for fazer, por exemplo, se tu for fazer um mapa, e nesse mapa tu botar um plano cartesiano para poder encontrar alguns pontos, por exemplo, quer encontrar uma determinada rua, quer encontrar de repente uma determinada região, ou seja, este ponto, se tu inverte, ele faz um efeito incrível. Olha aqui, ó. Antes eu queria marcar o ponto 4 e 2, o 4 e 2 está localizado aqui. E o meu ponto P, o meu ponto P 2 e 4, ele é o contrário, então ele vai estar aqui, ó. Então, ou seja, se tu deveria chegar neste ponto, tu vai acabar indo para aquele lá. Então tu tem que ter cuidado na hora de inverter. Se tu prestar atenção, o senhor tentou botar um ponto em cada lugar. Esses lugares são chamados de quadrante. Os quadrantes eles andam em sentido anti-horário, ó. Então, ou seja, os pontos que estão nessa primeira região, eles são chamados de pontos do primeiro quadrante. Olha aqui. Tá? Eles são pontos que vão estar caracterizados por um par ordenado onde o meu x é positivo e o meu y é positivo. Pontos que estarão aqui, ó, eles são pontos que vão estar no segundo quadrante. Quadrante. Qual a característica dos pontos do segundo quadrante? Possuírem o x negativo e o meu y um número positivo. Então olha aqui, vamos fazer um sentido anti-horário, a volta anti-horário. Então aqui eu vou ter um arco. Um ponto do terceiro quadrante, ó, quadrante, tá? E aqui eu vou ter um ponto do quarto quadrante, quadrante. Então, senhor, olha bem, me tira uma dúvida. Esses pontos do terceiro quadrante, eles vão ter o meu x negativo e o meu y negativo. Sim, isso mesmo. Eles vão ter números do meu x negativo e o y negativo. E os pontos localizados no quarto quadrante, eles vão ter valores do x positivo e o y negativo. Aqui um exemplo, ó. O x é mais 5 e o meu y é menos 2. Ok? Até aqui tranquilo pra ti? Bom, vamos lá, vou te mostrar mais uma coisinha. Vamos supor que eu queira marcar um ponto B, olha bem, e esse ponto B ele vai ter a seguinte coordenada, 3 e 0. E eu quero marcar um ponto C de coordenadas 0 e 3, tá? Como é que vai ficar? Olha bem, esse ponto B, 3 e 0, quem é o meu x? O x é 3. E quantas casinhas, quantos pontos eu vou ter que andar com ele aqui no meu y? Nenhuma. Então este ponto B ele vai estar sobre o eixo das abscissas. O ponto B vai estar bem aqui em cima. Agora olha que o meu ponto C, ele está invertido. Eu fiz de propósito isso. O meu x é 0 e o meu y é 3. Então, ou seja, se o meu x é 0 e o meu y é 3, o meu ponto C, ele vai estar aqui, ó, sobre o eixo das ordenadas. Perfeito? Entendeu a ideia? Clareou a tua vida? Te ajudei um pouquinho, certo? Olha, gostaria muito que tu te inscrevesse no canal do Prof. Nabor. Deixa lá, aciona o sininho das notificações. Se puder compartilhar com os teus amigos, o senhor te agradece também. Um beijão pra ti e até o nosso próximo vídeo.